Boa tarde, sou Ana Maria Rosalém Dazi, mestranda em Sociologia Política. Estou aqui para a defesa sobre o tema Diagnóstico das Doenças Laborais na Comunidade Pesqueira de Itapuã, em Vila Velha, Espírito Santo. Agradeço aqui a presença do professor Riberti, que faz parte da banca, também do Geomarte, que é meu colega que está participando desta gravação, e do Paulo, nosso amigo, que está colaborando. Venho agradecer também a professora e doutora Viviane Mosini, que foi a minha orientadora, e também ao professor e doutor Augusto Mosini, que faz parte desta banca. Dando sequência, esse tema, falando do problema ou do que levou a fazer este trabalho, foi durante uma visita, participando de uma disciplina com os colegas de mestrado. Fizemos uma visita na colônia de pescadores de Itapuã, em Vila Velha, para observação. Ao observar o trabalho e a função desses trabalhadores, despertou então o interesse de trabalhar sobre essas doenças laborais, observando a forma de como eles se portavam. Então, surgiu esse interesse de trabalhar as doenças laborais. Então, para fazer este trabalho, foi preciso bastante pesquisa. O objetivo deste trabalho, então, foi identificar as doenças laborais e os acidentes de trabalho que mais incidem sobre a vida dos pescadores artesanais da colônia de pescadores de Itapuã, em Vila Velha, Espírito Santo. Bom, era preciso, então, fazer um estudo sobre a sociologia do trabalho, pois iríamos falar de trabalho, né? Então, o trabalho, ele vem sofrendo transformações desde que o trabalho era considerado como desprezível. A partir do desenvolvimento do mundo, das novas tecnologias, o trabalho, então, vai passando por todas essas transformações. Desde a época da escravidão, onde era a única forma de consideração que se tinha do trabalho laboral. Então, inicia-se a partir do pensamento desses teóricos importantes da sociologia, como Durkheim, Karl Marx e Weber. Durkheim e Karl Marx e Weber, eles começaram então a olhar para o trabalho voltado para a divisão do trabalho, a partir de quê? Das interações sociais. Durkheim, a visão dele da sociologia do trabalho é a questão da união da solidariedade. Para ele, se houver união entre as pessoas, o trabalhador, ele consegue ter os seus direitos, ele consegue, de alguma maneira durável, seguir as regras. Então, a partir dessa união, o trabalhador passa a ter os seus direitos, e com esses direitos, o indivíduo, ele pode ter a sua liberdade individual. Ele pode trabalhar com a sua personalidade. O trabalhador, então, passa a ter uma vida autônoma. Só que, para isso, é preciso uma consciência coletiva. Já o Marx, com relação à divisão do trabalho, ele entende de duas formas. Uma forma é o capitalismo entre capitalistas individuais e independentes competitivos, e a outra entre os trabalhadores e o produto social do trabalhador. Enfim, uma competição, uma disputa entre capital e trabalho, nesse processo todo de produção. Então, para ele, a divisão do trabalho, ela se estabeleceu a partir da separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. A partir do momento que houve esta separação, começou a haver as desigualdades sociais. Então, os operários que eram alienados numa troca desigual com os donos de propriedades e com os trabalhadores técnicos científicos. Então, passa a haver essa competição entre esses trabalhadores. Essa é a visão de Karl Marx. Weber já tem um pensamento um pouquinho diferente de Marx e de Durkheim. Por quê? Para ele, a divisão do trabalho, ela vai acontecendo conforme vai acontecendo ao longo da história. Ele fala que o trabalho, para ele, é uma forma racional de produzir.
Para ele, esta divisão do trabalho é uma forma de diminuir custos e produzir somente o necessário. Então, a partir do pensamento desses três pensadores e estudiosos, é que se começa então a ter uma visão maior sobre a divisão do trabalho. Mas a transformação do trabalho, ela continua. Até hoje nós temos essa divisão. Por quê? Nós temos novas tecnologias, novos desenvolvimentos, nós temos muitas especialidades. Hoje o trabalho é dividido em inúmeras especialidades. São tantas especialidades e tantos trabalhadores que é preciso, então, qualificação. Então, o trabalho, ele continua em desenvolvimento permanente, essa sociologia do trabalho. Se nós voltarmos, então, esse olhar um pouco para o trabalho do setor pesqueiro, que é o foco desta pesquisa, nós vamos observar que o trabalhador da pesca, ele trabalha com uma produção não mecanizada. Então, ele trabalha para fornecer a matéria-prima para o consumo local. Eles, então, fazem uma produção que ela é desenvolvida em parceria. E os pescadores, eles estão basicamente autônomos. Eles trabalham em união entre eles. Não são trabalhadores que têm os direitos de um trabalhador, não trabalham seguindo regras. Eles têm uma forma de trabalho bastante tradicional. Então, a mão de obra deles não é uma mão de obra qualificada. Eles não são trabalhadores que se preocupam em estar sempre reciclando e aperfeiçoando a sua mão de obra. Mas existem muitas legislações para proteger e falar um pouco desse trabalhador. Existem algumas leis, algumas portarias. Então, nós temos legislações no âmbito internacional, no âmbito nacional, no âmbito estadual e também no âmbito municipal, devido à grande importância desse setor econômico para o nosso país. Mas mesmo assim, esse setor de trabalho, mesmo com todas essas legislações funcionando, é um setor que vem abrangendo ainda muitos desafios a seguir. Então, aqui apresentando só um pouquinho as legislações, nós temos a legislação em âmbito nacional. O que tem de forte é a Organização Internacional do Trabalho, que ela aborda sobre as situações e as condições laborais específicas do setor. Então, ela faz uma abordagem em nível mundial dessas condições. Por quê? Porque esse trabalhador, ele tem uma condição diferenciada. É um trabalhador que, conforme já foi dito, ele trabalha por conta dele, do jeito que ele acha que deve trabalhar. Então, ele não corrige a postura. É um trabalhador que vive em condições difíceis, porque ele vai ao mar, ele fica no frio, ele fica na chuva, ele fica exposto ao sol. Então, o objetivo principal da Organização Internacional do Trabalho é trabalhar para a segurança dos pescadores de todo o mundo. Aqui em nível nacional, nós temos a regulamentação do trabalho. Dentro dessa regulamentação, o Ministério da Saúde, ele percebeu que essa classe de trabalhadores, ela tem uma mão de obra não qualificada. Por quê? Porque é difícil chegar até esses trabalhadores as novas tecnologias, porque eles vivem lá numa condição muito tradicional. E é um público que não tem nem o nível médio de escolaridade. Então, o Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação e da Secretaria de Educação, a partir do ano de 2000, eles já começam, então, a reciclar, trazer referências curriculares de cursos em nível médio para esses trabalhadores, para que eles possam ter um mínimo de instrução para acompanhar as novas tecnologias, acompanhar os novos cursos e fazerem reciclagens. Então, a partir do ano de 2009, surge essa lei 11.959, que vem fazer uma proteção a esses trabalhadores. Em nível estadual, nós temos a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Estado do Espírito Santo, que é a SEAG. Essa secretaria, ela tem a função de promover para esses trabalhadores organizações, promoções, legislações e trazer todas as informações para o setor, tanto da agricultura como o setor da pesca artesanal.
E dentro dos objetivos, né, desses trabalhos, uma coisa assim, bastante atual que tem em nível nacional, é um projeto de lei, que é o projeto 10.030 de 2019, desse deputado Lorenzo Pasolini. Esse deputado estudou bastante e observou as condições de trabalho desses trabalhadores, e para isso ele desenvolveu então esse projeto que traz, dentro desta lei, bastante condições que veio promover os trabalhadores, evitando que doenças possam vir a acontecer, principalmente as doenças laborais. Tem também o âmbito em nível municipal. Aí trabalhei um pouco as questões da Prefeitura Municipal de Vila Velha. A Prefeitura de Vila Velha, ela tem vários projetos, bastante projetos. E eu apresento aqui um dos mais importantes, que é o Mercado do Peixe de Itapuã. Esse Mercado do Peixe de Itapuã, ele tem dentro dele vários projetos. Um dele é a fábrica de gelo, que facilita muito o pescador, que ele não precisa comprar o gelo. Essa fábrica, ela fica na comunidade de pesca da Prainha. E também, dentro desse projeto Mercado de Peixes, tem bastante projetos, como projetos de montar um restaurante e outras coisas que ainda estão acontecendo aos poucos. Porque eu sei que a fábrica de gelo ela já acontece e ela beneficia não somente a comunidade da Prainha, mas todas as comunidades aqui do setor da Grande Vitória. Tem também um projeto que também é considerado importante, que é o projeto Atlântica Recifes Artificiais. Esse projeto é uma parceria Prefeitura de Vila Velha, Sebrae e ArcelorMittal. Nesse projeto, a função é proteger as espécies, proteger os recifes naturais, que é o que demanda para esses pescadores, que hoje está diminuindo muito. E também tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, que tem vários projetos para esses pescadores. Um dos projetos é que eles tenham habilitação. Mas mesmo assim, é um setor que sofre muito mesmo em nível de trabalho. Bom, para dar continuidade a essa pesquisa, foi preciso então uma referência bibliográfica, alguns estudos, e um dos estudos importantes foi entender o que é uma doença laboral, partindo pela definição que nós temos ali, segundo Bellucci. Refere-se ao efeito das agressões que o trabalho pode causar ao indivíduo e aos tipos de doenças que podem ser provocadas e agravadas devido às condições que um trabalhador convive na sua prática diária do trabalho. Entendendo toda essa problemática, foi preciso então pesquisar quais eram então essas doenças, quais eram os tipos de doenças que poderiam acometer devido à forma de trabalho dos trabalhadores da pesca. Aí pesquisou-se bastante e é onde teve uma relação bastante considerável, foi dentro desse manual de saúde das pescadoras do ano de 2009. Dentro deste manual, então, encontrou-se uma seleção dessas doenças e a partir, então, dessas doenças é que partiu-se para um aprofundamento maior para se chegar até a metodologia do trabalho. Então, as doenças que estavam relacionadas, que são doenças que podem ser agravadas pelo tipo de trabalho dos pescadores artesanais, lesão por esforço repetitivo, que é o LER, devido ao esforço que eles fazem, aos movimentos que eles fazem ao puxar a rede, ao puxar o barco, ao ir para o mar. Câncer de pele devido à exposição solar. Varizes, porque são trabalhadores que ficam muito em pé e eles trabalham com bastante manuseio de peso. Doenças de pele, porque eles trabalham em contato com lama, em contato com areia, em contato com inclusive alguns animais marinhos. Eles podem ter doenças respiratórias, porque eles estão sempre no frio, ou na umidade, ou no calor, ficam muito em alto mar. Envenenamento por chumbo, porque o material, inclusive as tarrafas dos pescadores, elas trazem chumbo. E às vezes eles, para facilitar o movimento, eles colocam esse chumbo na boca para fazer o movimento, para movimentar as tarrafas. Os riscos químicos também podem acontecer, devido aos trabalhadores estarem bastante em contato com, por exemplo, o motor, que sai aquela fumaça do motor, o óleo diesel, o querosene que eles utilizam, e as doenças descompressivas, porque eles vão muito ao alto mar, ou também pelo mergulho que eles fazem.
Então, eles podem vir a sofrer este tipo de doença. A metodologia utilizada, então pensou-se, para se fazer esse trabalho, seria interessante, então, pesquisar com os próprios pescadores para ver em que nível eles adquiriam essas doenças. Então, a metodologia foi com base em entrevistas, com perguntas semi-estruturadas para a realização do objetivo da pesquisa. Esse questionário de perguntas, ele foi elaborado por mim, com base nas doenças que estavam relacionadas, que foram estudadas, que eles poderiam adquirir. Então, pesquisou-se bastante sobre essas doenças, aconteceu uma revisão bibliográfica dos autores da Sociologia do Trabalho, ao qual já foi comentado, e os autores da área da saúde, para conhecer bastante essas doenças. Foi preciso pesquisar também alguns artigos científicos, teses, dissertações de autores que fizeram trabalhos parecidos com a pesquisa que estava sendo realizada. Existem vários trabalhos na área, e esses trabalhos tiveram uma grande contribuição para a realização desta pesquisa. O capítulo 3 desta dissertação vai apresentar, então, a análise dessas entrevistas. As entrevistas, elas aconteciam sempre em horários diferenciados. A agenda era feita ou com a secretária da colônia, ou com os próprios pescadores. A maior parte das entrevistas, elas aconteceram durante alguns eventos que foram realizados na colônia, ou pelo projeto Rede Cidadanias, que é um projeto que trabalha em parceria com a UVV, Petrobras, em parceria com a UVV, onde eles trazem cursos, onde eles trazem algo que venha beneficiar esses trabalhadores. Os registros, eles foram feitos através de anotações, fotos, vídeos, com autorização dos entrevistados. Aqui tem uma tabela para mostrar mais ou menos como é que funcionou essas visitas e as entrevistas. Como eu já falei, elas eram agendadas antecipadamente e aconteceu de 21/9 de 2018 até 17/4 de 2019. Então, no dia 21, aí o local normalmente ou era na praia ou na colônia de pescadores. No dia 21 foi na praia e foi com os pescadores. No dia 24, na colônia, que estava acontecendo um evento, era o evento do Outubro Rosa para as mulheres. Quem estava oferecendo esse evento era a comunidade. Então, quem foi entrevistado foram as esposas de pescadores e as mulheres da comunidade. No dia 29/10, a entrevista foi na colônia, durante um curso que é oferecido às esposas de pescadores e pescadoras. Elas estavam fazendo um curso de corte e costura, e no intervalo desse curso, elas foram entrevistadas. Então, quem foi entrevistada? Pescadoras e marisqueiras. No dia 14, foi lá na colônia de pescadores, durante uma reunião com a prefeitura, onde a prefeitura estava apresentando para eles alguns dos projetos. No dia 3/4, foi na praia, junto com os pescadores. No dia 9, na colônia, durante o projeto de curso, onde eles estavam apresentando os cursos. Quem estava presente? Pescadores, familiares e pescadoras. No dia 17, que foi o último encontro, foi na colônia e na praia. Eu estive na colônia, onde membros do projeto Rede Cidadania estavam fazendo inscrição para os cursos. Então, eu fazia as entrevistas com as mulheres, pescadoras e marisqueiras. Depois, eu me direcionei até a praia e continuei as entrevistas também com pescadoras e marisqueiras. O resultado da pesquisa, ele foi um tanto surpreendente, porque depois de vários estudos sobre as doenças, a quantidade de doenças devido à forma de trabalho desses pescadores que eles poderiam adquirir, através da entrevista, eu só consegui 2 resultados de câncer de pele, que também não foi possível considerar como doença laboral, porque os portadores do câncer de pele não foram entrevistados por mim, foram citados por esposas. Elas é que citaram o caso de câncer de pele. Eles estavam parados com relação à pesca, mas eles fazem outros trabalhos e não estavam recebendo algum benefício por causa do câncer de pele. E alguns acidentes de trabalho também foram encontrados, mas para eles, esses acidentes são normais, uma coisa corriqueira que acontece durante a pesca, que eles não podem considerar que seja algo grave para parar o serviço.
Foi muito simples. O máximo que aconteceu foi um pescador que foi atacado por um peixe, onde mordeu e destruiu a cabeça do dedo. Ele ficou 15 dias parado, mas depois que melhorou, ele voltou a trabalhar, não teve nenhum benefício, nada. Então, não foi possível considerar doenças laborais. Nas considerações finais, a experiência do estudo foi surpreendente. Por quê? Por que será que não foi encontrado doenças laborais? Por que foi tão pequeno? Foram apenas 2 casos de câncer e poucos casos de acidentes. Bom, sabendo da existência das doenças, né, e a consideração que a gente tem com relação a esse trabalhador, por que durante as entrevistas não surgiram respostas sim? Então, suponha-se que talvez o questionário, mesmo que tenha abrangido todas as doenças, não chegou ao limite do público, né? Ou eles ficaram constrangidos de responder, talvez porque não entenderam o verdadeiro objetivo da pesquisa, ou porque talvez eles sentiram medo de falar. É possível de dizer o que foi que aconteceu. Então, fica a sugestão de novos trabalhos do mesmo nível, mas contando com uma equipe multidisciplinar, onde possa ter um médico, onde possa ter um enfermeiro, onde possa ter um fisioterapeuta, que possa fazer avaliações precisas, fazer exames biológicos, para que talvez se possa entender o porquê que esse resultado foi desta forma. Mas a pesquisa foi bastante válida, foi um conhecimento muito importante e foi muito bom o trabalho realizado com esta população, até mesmo para entender o grau de tradicionalismo que existe, a forma como que eles trabalham em forma de compadrio, um ajudando o outro, um colaborando com o outro, mesmo não tendo muito amparo das leis. Então foi uma experiência muito válida, eu fiquei muito feliz de ter participado e agradeço bastante. Muito obrigada pela participação de vocês e muito obrigada por me ouvir.